Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks, o seu podcast que conecta corpo, mente e espírito. Eu sou a Camila Smile e hoje nós teremos a presença ilustre dela que eu estava esperando tanto esse dia para chegar. Vou contar. Ela é executiva da Cyrela, ela é ponta de venda da Cyrela no Brasil. É isso, mulher de troféu. Pensa numa mulher poderosa. Ela é pequenininha, mas ela é poderosa que nem um gigante. Ela é que vende todos os apartamentos mais chiques dessa cidade. Ela tem mais de 500 clientes atendidos, vendidos. Isso mesmo, ela é rica também. E ela se destaca por quê nesse mercado? Porque ela tem uma abordagem humanizada. Ela ajuda os clientes que são clientes a mais a encontrarem lares com aquele aconchego, lares que combinam conforto, qualidade de vida e conexão com essa cidade que é uma loucura. No Instagram, ela já soma mais de 20 mil seguidores e ela, além de compartilhar sua rotina de trabalho para inspirar nós mulheres, ela também compartilha dicas de decoração, insights sobre moradia, sobre bem-estar e é por isso que ela está aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Paula Rossetto! Obrigada pelo convite, você é maravilhosa, né? Ai, Gente, amiga, eu sou rica, calma, amiga, vamos milionária, eu sou trabalhadora. É multimilionária. Eu sou trabalhadora. É isso, mas Obrigada trabalhadora pelo não convite, pode ser viu? rica? Pode, deve. Deve, Não precisa falar. Não, mas tem que falar, porque, amiga, a nossa história, Isso é ela verdade. inspira outras É verdade. mulheres. Muitas vezes, até mesmo no mercado imobiliário, porque Muito. existe um preconceito Muito. em vender imóveis. Muitas pessoas não entendem. Eu já fiquei lá nos plantões vendendo. E eu entendo da seguinte forma, tem muitas pessoas que não valorizam esse trabalho, porque existe um outro lado onde denigrem o Sim. trabalho do como é que chama? Profissionais não tão assim, Como é que tem um qualificados. título para vocês? Como é que é? Vendedor de imóveis? Não, é consultor? No meu caso, é executiva de vendas. Executiva Quando você de- trabalha com ticket alto, É você tem executiva essa de vendas, tá? flexibilidade. Então, eu via que tinha muita gente que não se sentia bem nesse papel, porque existe o lado das pessoas denegrirem o executivo de vendas. Sim. E eu acho que a sua história, ela tá aqui exatamente para quebrar isso. Nosso programa, ele veio para desmistificar tudo o que as pessoas estão acostumadas a entender isso. da sociedade. E a gente sobe e abre mais espaço para o pessoal vir. Então vamos que vamos. É isso. Então é por isso que eu queria aqui, você que é uma presença forte do mercado imobiliário, vamos começar contando como iniciou a sua trajetória, como que você entrou para esse setor e o que mais te motiva estar nele. Amiga, na verdade, assim, eu acredito muito em Deus, ponto 1, assim. Eu acho que tudo acontece de uma maneira meio mágica na minha vida, sabe? Você sabe que eu sou formada em relações públicas e lidar com pessoas... Não sabia, Você não sabia, amiga, não eu já te contei. sabia. Sou formada em relações públicas e, tipo, conectar com pessoas é uma coisa muito fluida pra mim, muito fácil. Então, quando a gente fala de vender imóvel, pra mim meio que acontece naturalmente, porque eu realmente me preocupo com a pessoa do outro lado. E aí eu caí nesse mercado sem querer, assim, foi um momento de cato online, sabe? Ai, não pode falar marca. Pode. Eu sabia se eu podia. Pode falar o que você quiser. Mas aquele momento ali que você fala, eu quero mudar um pouco de áreas, quero mudar de cidade, vim pra São Paulo, em 7 dias vendi. Fiquei muito feliz, falei, tá, acho que eu gosto disso, acho que vai estar rolando. E aí deu muito certo e eu percebi que era o meu jeito de fazer que funcionava a coisa, sabe? Tipo assim, eu nunca tive preguiça, né, Cá? Então quando a gente vai atrás, a gente batalha, a gente cai muito. Mas a gente levanta, entendeu? E aí foi dando certo, tô aqui. Maravilhosa. Trazendo o tema também para o bem-estar, o que para você define um imóvel completo, um imóvel que tem fatores que vão além do tamanho e da localização? Eu acho que tem que funcionar para você. Eu acho que esse é o ponto, assim. Se eu tenho criança, eu tenho que ter um lazer bacana em São Paulo, né? Até para ter qualidade de vida. Não é sempre que você tem disposição para pegar seu carro para sair de casa. Então, eu acho que você tem que cuidar de você. Tem que estar perto do trabalho, porque quanto menos tempo no trânsito, mais qualidade de vida é fato. E eu acredito muito nas áreas verdes. Acho que a gente até pode falar sobre isso depois que você vai gostar bastante dos projetos.
Vou te mandar, Não, mas inclusive. pode falar, pode falar. O É que as legal. áreas... A gente está É legal. numa metrópole, como a gente já sabe, uma selva de pedra. Eu acho Então, que tudo que a gente tem de natureza é muito importante. sim, eu acho que finalmente os designers e os arquitetos pararam para olhar para isso. Porque era tudo muito cinza, muito quadrado, muito sem vida. E a gente entra num projeto que tem verde, que tem uma área de lazer repleta de natureza mesmo, de fato, a nossa sensação é de descompressão. E é isso que a gente procura. Porque o que é estar em casa? É se sentir confortável. Então, eu acho que essa tendência de vir o verde está muito forte e já foi comprovado, né? O contato com a natureza diminui em 25% a taxa de estresse. Então, tenham plantinhas, gente. Tenham plantinhas, cultivem suas plantinhas, porque realmente faz bem. E o ser humano, ele é muito sinestésico, né? Então, quando tem olfato, visão, tato, quanto mais coisas, por exemplo, até alguns projetos que a gente faz o gramado próximo à piscina, para que a pessoa pise na grama. Sim, isso chama-se grounding. Exato, é muito importante. Quando você põe os pés na grama, você estabiliza. Em 5 minutos de pisando ali na terra, na graminha, você estabiliza todo o seu metabolismo, jet lag. Você coloca toda a sua energia. Libera energia, né? Você estabiliza e coloca todas as suas energias centralizadas. Exato. E é tão importante. Então, quando você tem isso dentro do seu empreendimento, vai somando. Acho que você tem que adequar as necessidades, mas você não pode deixar de olhar para o que é primordial. E a qualidade de vida está aí, né? E aí, falando de apartamentos, hoje em dia a gente tem muitos apartamentos pequenininhos, né? Isso é uma tendência, a gente sabe. Como que você vê isso? Como que você enxerga essa mudança no perfil dos compradores e no estilo de vida dessas pessoas que moram em ambientes menores e muitas vezes até sozinhas? Sim. Na verdade, é uma tendência, de fato, não tem como voltar atrás, porque funciona muito bem. As pessoas não estão casando tanto com tanta frequência como antigamente, as pessoas não estão tendo mais tantos filhos. E tem uma coisa que São Paulo gira o tempo todo, né? São Paulo é uma cidade que não dorme. Então, as pessoas passam muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E aí que tá a questão do porquê funciona. Porque você não para olhar aquele espaço, está sempre girando, sempre girando, sempre girando. Inclusive, para investidor, eu acho uma ótima deixa estúdio. Porque a gente cobra por diária em São Paulo. Os hotéis não atendem a demanda que a gente tem. Não atende, é fato. E é até difícil em alguns bairros conseguir estúdio, tá? Para alugar, que eu já tive dificuldade, inclusive. Então, assim, eu acho que é uma demanda alta, mas porque existe uma procura alta e uma necessidade cada vez maior. E aí até um parênteses, né, que eu acho que cada vez mais os idosos vão morar em estúdios, porque vira uma comunidade. O que acontece? As áreas de lazer, isso é um gap que os incorporadores, consultores têm que pensar logo, porque as necessidades são diferentes. E aí as áreas comunitárias que pode interagir com o jovem, que pode de repente de compartilhar uma pizza, eu já fiz isso muito na pandemia, de compartilhar pizza com um vizinho. Com o vizinho. Porque a gente precisa do contato humano. Sim. E eles também precisam disso. Então é uma Eles tendência... mais ainda. Você sabe, né, que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Sim. É uma tendência muito forte. Estão vivendo cada vez mais e cada vez mais solitárias. Exato. E principalmente os jovens. Eu acho que seria muito legal conectar as gerações, sabe? Porque não deixa de ser o primeiro imóvel do jovem e também pode ser o último imóvel. Que é lindo, sabe? Tipo, verdade. Essa sensação de comunidade cada vez mais é forte e presente, porque existia uma época que a gente fazia quartos muito grandes. Tá. Acho que você já parou para olhar um apartamento antigo, um apartamento novo? Eu moro num apartamento antigo. Meu apartamento tem de altura 3 metros de pé. Ai, o pé direito é maravilhoso. Pé direito. Só que o meu apartamento é um apartamento, são condomínios onde só mora velhinho ali na Moca, né? Porque bairro de velho é Moca. E eu sou a mais nova do prédio. Ai, amiga, para. Eu sou a que carrego as sacolas dos meus amigos para subir as escadas, que o meu Amiga, prédio mas não tem tem nem privilégio elevador. maior. Fala Não a verdade pra mim. Eu amo sentar com uma senhorinha pra ouvir ela contar as historinhas. Eu amo, porque acho que é tão enriquecedor de conhecimento, é tão genuíno a troca, que dificilmente a gente consegue com as pessoas da nossa idade. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente pensar pra olhar com esse lado, né? E a questão desses condomínios cada vez mais também terem essa infra de lazer e tudo mais, porque as pessoas tendem a ficar mais dentro de casa mesmo. A Cirelli investe muito, é uma das empresas que eu vejo da área de construção, incorporadoras ou construtoras, que investe mais em área verde, em área comunitária, em área de lazer. Isso é uma tendência, isso é uma característica da Cyrela, isso é demanda de mercado, e esse investimento acontece tanto nos
condomínios nos empreendimentos pequenos como nos grandes? Acontece. O que que acontece? Na verdade, eu sou fã de carteirinha, tá? Eli Horn, pra mim, é assim, um ser humano abençoado. Ele tem uma luz fora do normal. Ele é um cara que doa 60% de tudo que Então, eu ele ia te falar ganha. isso. Eu vi uma matéria, acho que teve um mês atrás, né? Que essa matéria ele doou 60% de Sim, todo o não, patrimônio já dele, saíram né? várias matérias sobre isso. Tudo que ele ganha, até hoje, ele doa 60%. Então, isso pra mim é um ser humano que não existe mais, sabe? É ímpar, assim. E um Por ponto, isso é tão próspero. por isso é tão próspero. Não, e o ponto importante é que ele cuida das pessoas. Então, aí ele traz cada vez mais essas tendências, essas inovações, esse carinho, porque eu vejo como carinho, tá? Carinho. Eu que sou do interior, eu acho um carinho você ter um jardim bonito, um negócio, acho um primor. E ele traz cada vez mais. E aí tem aquela questão também da Cirela ser uma essência de sempre inovar. Então você pode ver, a gente tem um projeto no Brooklyn que tem um parque que a gente está entregando nos pés do condomínio. Tipo, um parque. Uau! É difícil uma incorporadora deixar um pedaço do terreno para a comunidade, para as pessoas daquele bairro. Uhum. Entende? Então, acho que existem questões aí muito bacanas pra gente trabalhar em relação à marca. E eu sou suspeita porque eu sou cirelete mesmo, não adianta, tá na minha veia já. Eu amo. Amo a cultura, amo o que eles lançam, me encanta. Eu me apaixono dia sim, dia não. É uma loucura, amiga. Eu me sinto mal, tá? Vou falar pra você que eu tô me Você se sente mal? Eu me apaixono cada hora por um projeto diferente. Mas é porque cada um tem um negocinho, Mas isso é sabe? amor pelo seu trabalho também. E saber é que teu trabalho tem propósito. Com certeza. Não é? Com certeza. Sustentabilidade é uma pauta que a gente tem ouvido assim em todos os setores, desde o setor de moda, setor de construção, até dentro de casa hoje em dia nós somos convidados a ser mais sustentáveis, Com economizar água, separar lixo. E a gente sabe que na construção civil, principalmente a Cirela tem muita preocupação nesses projetos. Muito. A maioria dos prédios, dos projetos, são já levando, induzindo os condôminos a serem mais sustentáveis. Como que a Cirela trabalha essa parte de sustentabilidade? Existe um selo Aqua, você já ouviu? Não. Selo Aqua de qualidade, ele monitora tudo, inclusive o descarte da obra. Então a Cirela tem projetos com o selo Aqua, que é um selo que é sustentabilidade. Então, assim, a ideia é tudo que eu puder contribuir com o meio ambiente, eu vou contribuir. Então, por exemplo, o descarte de material, a água pluvial para irrigar as plantas, eles já fazem essa coleta. A questão do lixo, a gente consegue ter as divisões de lixo que a gente precisa ter, separação de lixo que a gente precisa ter. Então, assim, placas solares, a gente já entrega os projetos com preparo para placas solares. Eita. Vamos, 1, 2, 3 e... Placas solares. Placas solares. É isso. Então, assim, tudo o que eles podem, eles fazem de fato. E a gente não derruba árvore. São detalhes, mas são detalhes importantíssimos, assim. A lei de São Paulo exige que a gente tenha essa cautela. E a Cirela tem tido bastante essa linha, esse olhar para sustentabilidade. Acho que todo mundo devia ter, inclusive, né? Isso é necessário. Não tem como. Nos dias que a gente vive hoje, tem como. ter sol é muito importante. Ter verde é muito importante. Ter uma ação efetiva dentro da sustentabilidade é muito importante. Porque se a gente deixa a nossa vida a Deus dará, Não. daqui a pouco a gente está sendo engolido por tudo e a gente não consegue melhorar, prosperar a nossa individualidade e o nosso papel como ser humano, né? E eu acho que é uma somatória para o amanhã. Então, assim, a gente Exatamente. tá aqui hoje, mas a gente tem que somar para amanhã, né? Se Deus quiser, a gente vai ter muitos amanhãs, muitos. Eu falei agora de luz, você falou das placas solares. Sim. E como que é essa questão também de iluminação, de respiro, nesses estúdios pequenininhos e até mesmo nos projetos maiores, como que esses fatores também influenciam nos projetos da Cirela, resultando no bem-estar dos compradores, enfim, dos condôminos? Na verdade, assim, todos os projetos nossos, você pode ver que os estúdios, ele tem ou uma janela muito grande ou um terracinho. Você lembra das kitnets? Antigamente. Era uma não caixa. tinha banheiro sem janela, quarto sem não janela. tinha janela, então era muito escuro, Era né? só a fresta da porta para respirar. E aí as pessoas se sentiam mal naquele ambiente, porque luz também é vida. Se
Se você parar pra pensar, a gente dorme à noite, porque quando sai o sol a gente tem a vida pra viver, né? Então, assim, a tendência é que as pessoas procurem espaços arejados, iluminados, para ficar mais tempo. Então, nossos projetos, eles têm muito esse cuidado. Quando, principalmente são apartamentos maiores, eu não cuido só da área social. Os quartos também, hoje em dia, tem terraço, os quartos têm janelas maiores, com aquela bandeira embaixo. Preciso até te levar pra visitar uma amiga. Meu Aquela futuro bandeira. apartamento, esse ano que eu vou comprar. Nome Amiga, de Jesus, eu tô recebo com um toma posse. maravilhoso, viu? Tô com maravilhoso. Depois a gente conta. Então, assim, eu acho que a tendência é essa por uma questão de saúde mental, que é um ponto que a gente fala tanto. É verdade. É muito legal saber que uma incorporadora pensa nesse lado, né? Porque a gente o mercado mercenário é muito maior do que qualquer outro mercado, né? Sim. E com certeza isso também reverbera no seu sucesso, em você ser ponta, você ter um produto que você fala, não, realmente, esse produto vai fazer bem. Eu não estou só ganhando Você a vai minha ser feliz comissão, lá. eu vou ver o meu cliente feliz lá. Não, mas quando eu vendo, eu consigo imaginar o cliente lá dentro, com as crianças brincando, tomando vinho. Sabe quando você tem esse momento? Eu tenho muito isso. E a minha satisfação não tá nem na comissão, tá nisso. Eu gosto de ver as pessoas realizando aquele desejo delas, sabe? Eu falo que a gente não vende sonho, não, que sonho é seu, sonho é seu, sonho é seu, vocês podem comprar ou para apartamento. A gente tá aqui para a ponte da realização, o sonho é seu. Então, aquela parte de, ai meu Deus, consegui, é totalmente sua. Isso tem que ser seu, sabe? Então, essa partezinha pra mim, dá aquele brilhinho no olho, sabe? Tipo, Estou fazendo parte dessa é conquista isso, e estou entregando o meu melhor. Não, amiga, e quando eles recebem, que eles me mandam mensagem, foto, eu chego a chorar. É muito gostoso isso, sabe? Então, a gente tá aqui no mundo pra isso, né? Pra servir mesmo. Tem jeito. Ótimo, porque você já levou para a próxima pergunta, que aí eu já vou falar um pouquinho mais de você. Acho que a gente explorou bastante seu trabalho. Você acha que faltou alguma coisa que a gente não Tá falou? tudo bem. Legal. A sua atuação no mercado imobiliário deve ser uma loucura, porque eu lembro que quando eu fazia plantão, não tem hora, é Não 12, tem hora, amiga. 16 horas Eu que já você atendi na fica ali. maternidade 2 da manhã. Aí, ó. Era nesse grau. Como que você concilia? Quantos anos você tem? Nossa, Pode amiga, falar? 34, amiga. 30, pronto, eu tenho 42, você tá com vergonha de Gente, falar a idade aqui, não 34 já, vai. que triste. Você tem 34 anos, você é jovem, você tem uma vida ativa, a gente Sim. já saiu para várias festas juntas, você gosta de, né, de sair, de se divertir, de conhecer gente. Como que você concilia essa rotina pesada, né, de executiva de vendas, Sim. com o seu bem-estar, o seu momento de cuidado, sua academia, seu momento de lazer? É muito maluco, né, amiga? De um ano pra cá eu mudei muito sobre isso, sabia? Que bom! Mudei muito. Nossa, é muito maluco, assim, porque eu acho que o corpo pede. Existe um momento que você fala, não, para, respira. É muito mais importante você estar bem para que você atenda bem, para que você cuide dos seus. Então, assim, eu tenho hoje uma rotininha que eu sigo de acordar, meditar. Eu não pego no celular logo de cara. Então, eu acordo antes do sol. Eu sempre gosto de acordar. Mas isso é meio que um relógio biológico já, tá? Porque eu sou caipira, né? Então, a gente gosta de acordar cedo. Então, eu acordo antes do sol, vou lá, preparo meu café preto, tomo meu ovinho mexido, tomo meu café, sento pra fazer minha oração, que eu faço minha oração lá, e já medito. Porque eu acho que essa vibração da meditação já foi até comprovado, né? Que estimula o cérebro e eu acho que me faz bem. Eu só me sinto bem. Parece que eu volto pra mim e falo, tá, agora o dia pode começar, sabe? E aí, outra coisa que eu faço é treinar. Porque eu acho que também isso ajuda bastante a eliminar o estresse. A minha vida é corrida, amiga, não vou mentir. Eu acho que não existe só o lado bonito, a gente mostra muita coisa bonita nas redes sociais. Mas existem dias que a gente tem vontade de chutar tudo e sair gritando e berrando e batendo em quem tiver que bater. Já chorei muito. Mas assim, qualquer trabalho vai ter isso. Então, a dedicação do trabalho tem que ser igual à dedicação da vida. Que eu acho que é isso que é a minha pegada desse último ano, sabe? Eu me dedico muito ao trabalho porque eu amo o que eu faço. E isso faz parte da minha vida. Mas eu não deixei mais a APF pra trás, sabe? Então hoje eu tô equilibrando muito mais. Toda semana eu tiro um dia de folga. E é aquele momento de autocuidado mesmo, sabe? De você fazer uma drenagem, de você ir andar no parque. Amiga, que delícia que é de vez em quando você pegar e andar no parque. Então eu parei pra olhar pra isso com mais carinho, com mais atenção. Até porque no meu mercado tem muita gente que tá tendo burnout, tem muita gente que tá tendo problemas de saúde mesmo.
E eu não quero, né, amiga? Não preciso disso, porque a gente já tem essa consciência. Acho que isso já mora dentro da gente, sabe? Eu gostei do que você falou, tipo, andar no parque. As pessoas, muitas vezes, elas dificultam muito viver bem, né? Você não precisa treinar na academia mais cara, ter um personal, fazer a maratona de Boston. Nada disso. A gente precisa ter disciplina e novos objetivos, né? Você falou de 2 pontos muito interessantes, que é eu tiro um dia de folga e eu gosto de caminhar no parque. Fora essa rotina limpa, clara, que eu acho que é necessária, a gente tem que tirar um tempo, né, pra andar sem pensar em nada. Com certeza. Porque assim, se você vai correr, você tá pensando. Você Não, tá amiga, caminhando, você tá pensando eu coloco em nada. o fone de ouvido aqui e na minha cabeça eu vou longe, eu tô dançando, tô brincando. E eu sou uma pessoa meio louca, quem me encontra caminhando ou correndo. Gente, vai ver que eu tô dançando do nada. Não é sobre vocês, é o meu momento, tá? Então, não é normal, pra mim é normal isso, tá? Eu acho que a vida tá simples, amiga. É só a gente acordar com vontade de viver. É só isso. Perfeito. A disciplina tá aí. Tipo, o que que é os problemas? Não é nada. Se você acordar com vontade de viver, você resolve. É isso, é um dia após o Você outro, acordou. né? Gente, a gente acordou. A gente Ai. tem essa preciosidade de vida. É isso. Entendeu? Maravilhoso. E qual que são as suas rotininhas, assim, de treino, de alimentação? Você come de tudo? Você faz dietinha? Você treina todo dia? Quais Então. são os seus cuidados pessoais? Skincare, rotina de skincare? Amiga. Conta um pouquinho de como a Paula faz pra ficar deusa, assim. Ai, ela é gentil, gente. Ela é gentil, tô maquiada, tá? Não, mentira. Eu me cuido super, mas eu me cuido não pela vaidade, mas pelo meu sentimento de confiança. Porque isso influencia no meu trabalho. Então, quanto mais confiante eu tô, melhor pra vender, entendeu? E aí tem a questão da rotininha de alimentação. Isso eu aprendi muito cedo. Porque a minha avó, é uma do interior, né? Vó, comidinha de vó, aquela saladinha fresquinha. Então, o meu paladar sempre foi muito voltado pra fruta e legumes, com carne. Amo carne. Desculpa, gente. Eu amo carne. Eu amo carne. Ai, que bom, graças a Deus. Amiga, tem muita gente que hoje é vegetariana e eu não julgo, mas eu não consigo. E eu acho que a gente tem que se respeitar. É isso. E se respeitar também nas questões das vontades. Eu acho um pecado quando você tem vontade doce e não comer um doce. Acho que não existe limitação, assim. Eu prefiro a longevidade, então eu faço escolhas mais saudáveis, pensando que eu vou ter mais oportunidade de momentos. E eu escolho menos momentos, que são aquela minutos de bobeira, de comer coisas porcaria, porque eu sei que vai me fazer mal. Então, pra mim, já é um equilíbrio, sabe? E aí depois a gente corre atrás. E como corre, né, querido? E como Né? corre? Depois dos Comeu 30. muita coisa, corra atrás. Eu fiquei com fome agora que a gente Eu falou também de tô, comida. querida. Tô Faz um petita. favor pra mim, ó. Pega uma comidinha aí que atrás, delícia. pega um saquinho. Olha, eu faço Ai, a gente, achei convidada chique. levantar. Não, por favor, eu sou de casa. Amiga, não precisa. Qual que você quer? Pode ser qualquer um. Não sabia. Obrigada. Ó, vamos lá. Agora a gente vai falar do nosso parceiro gostoso do Smile Talks. Cúrcuma. É aquela comidinha com gostinho de casa, com gostinho de comida de mãe, sabe? Mas ela é congelada. Ela é feita sem conservantes, 100% natural e ela é embalada a vácuo. Então, conserva muito mais as vitaminas, minerais, o sabor e você pode preparar tanto no micro-ondas quanto em banho-maria. Eu que não tenho micro-ondas, ponho na panelinha ali, 5 minutos na água fervendo, a comidinha tá pronta. O menu de cúrcuma é super vasto. Você tem menu vegetariano, menu fit, docinhos, lanchinhos para festa, enfim. O site está atualizado, tá uma delícia. E sem falar que o precinho, ó, precinho camarada. Ontem eu fiz uma muqueca de banana, era muqueca de banana da terra, com farofa de coco com banana e arroz. Sabe quanto o valor desse kit? Quanto, amiga? R$26. Onde você come uma refeição neste nível por R$26? Não sabe onde? Vou te dizer. Cúrcuma. Quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. É só passar o seu celular neste QR Code. Palmas para o nosso super patrocinador. Ó, olha, agora a Lana chegou! Amiga, e a praticidade, né? Praticidade. Vou te falar, praticidade. Não. Já deu água na boca, tá? Eu vou lá comer na sua casa, viu? Ah, ela vai comer. Será que
ela vai ganhar? Aí eu acho que eu mereço, amiga. Será que ela vai Eu ganhar já quero experimentar já, cor? gente. Como é que eu vou Taurina, né? pensar? Taurina come, Aí, filho. taurina, então é melhor ganhar cor, Taurina. senão vai comer minha cabeça. Fica Aqui, com taurina briga. vai estar com fome. Ó, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho pro tema de mercado imobiliário. Por exemplo, eu quero comprar meu apartamento este ano, ainda não tenho meu apartamento. Quero saber qual que é a dica de ouro que a Paula dá para quem está em busca do seu apartamento ideal. Amiga, na verdade são algumas dicas, né? Mas primeiro tenha uma pessoa legal do seu lado pra te levar nessa jornada, sabe? Assim como qualquer profissão, tem gente que não é legal, que não faz pela comissão, não faz pelo outro, sabe? Então, bom, óbvio que você vai comprar comigo, né? Vai dar tudo certo. Mas eu penso assim, amiga, eu acho que vale a pena você se programar, se planejar e entender que você é capaz. Aí eu acho que também tem aquela válvula de escape de quando a gente tem o propósito, a gente faz acontecer, sabe? Então, junta um dinheirinho sim, se programa, se planeja, não faça nenhuma loucura, que não há necessidade disso. E tem alguém bacana pra te auxiliar aí nessa jornada. Acho que é isso. E quem será essa pessoa bacana pra... Gente, quem será essa Quem pessoa será, bacana? gente? Não sei, quem será? Eu não sei. Faz o seguinte, ó, coloca aqui já o arroba da Paula, Ah, por o favor. Instagram, no outro é aqui, isso. Segue. Põe aqui, ó, o Instagram da Paula. Entre lá, mande um direct pra ela, ela vai te Manda. auxiliar na sua compra do seu primeiro imóvel E ou com na muito troca da amor, sua gente. Com casa, muito amor. na troca do seu apartamento. Ó, tá aqui, ó. A gente opera milagres. Paula Rosseto Cirela. É isso. Já sei de cor. Arrasou, amiga. Obrigada. Bom, existe alguma atividade que você considera essencial para que você pratique antes de trabalhar, que você pratique para recarregar suas energias? Você tem alguns rituais assim particulares, além dos que a gente já falou agora, né? Porque a gente falou de meditação, mas tem coisinhas que a gente faz que só a gente sabe. Não sei, às vezes vai entrar numa reunião ou atender aquele cara que você sabe que tem potência para comprar um grande apartamento. Você faz alguma coisa? Entra ali na salinha, repete algumas frases. Conta aí os segredos Ai, de amiga. Paula Rosseto. Eu tenho certeza que Vocês vão todos achar os, muito ridículo. todos os executivos de venda agora vão querer copiar isso para chegar na ponta da Cirela, né? Gente. Mas eu preciso perguntar. Conta Não, quais é são os importante, segredos. na verdade, sim, é importante eu falar que não existe um segredo, não existe um ritual, mas eu sempre canalizo comigo. Tudo que é meu vem até mim. Então, antes de um atendimento, por exemplo, aqui ó, sinalzinho da cruz, porque eu acho que Deus protege a gente o tempo todo, então é um agradecimento ali daquele momento, né? Aquele momento de gratidão e de pensar, tudo que é meu vem até mim. Eu fecho o olhinho e eu penso isso, amiga. E é isso. A vida fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Com fé a vida fica mais fácil, né? amiga. Você tem muita fé em Deus, você entrega tudo nas mãos de Deus, Muito. Paula? Você sente que você chegou onde você chegou porque Deus estava com a mãozinha ali? Como que é esse seu relacionamento com Deus? Amiga, você sabe que eu perdi minha avó, né? Então, eu não gosto nem de falar muito sobre isso, mas assim, foi um momento que eu tive um problema em relação à minha fé. Porque a gente fica sem entender, né? Imagina, eu sonhava em entrar na igreja com a minha avó, tinha meus planos. E a minha avó era a minha pessoa do mundo, né? Então, eu acho que pra mim foi o pior momento da minha vida. E eu falo isso assim com propriedade, sabe? Porque acho que muita gente passa por isso. E aí, depois disso, Deus foi me mostrando que Ele estava ali mesmo quando eu não estava. Então, Ele me ajudou, me colocou pessoas tão incríveis na minha vida, sabe? Ele me ajudou em momentos tão complicados. Eu acho que todo mundo tem história triste. Nossa, não desmereço a história de ninguém, porque cada um sabe do seu. Mas se não fosse Deus, amiga, a gente não tava aqui. Eu tô aqui porque Deus quer, porque Deus quis. E aí, esse meu lado de fé eu acho muito bonito, sabe? E veio da minha avó. Quando ela faleceu, eu fiz até uma cruz aqui, ó. Pra lembrar Você todos foi os criada dias. por ela? Ela é muito próxima, assim. Na verdade, no interior a vida é mais fácil, né? Então a gente tem muito contato. Ela faleceu com 93 anos, mas eu fui muito feliz de ter ela. Ela era meu potinho de amor, assim. É ainda, né? Porque eu acho que essa fé que ela me passou vai ficar pra mim pro resto da vida. E eu já tive provações que Deus tá com a gente, sabe? Ah, eu não tenho o que falar, assim, amiga. Eu não sei até que ponto que é a sua fé também. Mas eu acho que fé não é só Deus, sabe? Fé nas pessoas, fé no seu trabalho, fé em você. Amiga, eu tenho dias de olhar pra mim e falar assim, nossa,
parabéns por estar aqui, sabe? Ai, você tá melhorando muito, querida. Mas é isso, porque esse carinho tem que existir, isso é Deus também, sabe? Eu, às vezes, entro aqui nos estúdios, eu olho, assim, o logo ali com o meu nome, A eu falo, nossa, gratidão. gente, é sério É isso, que eu tenho um programa com meu nome? amiga. Tudo que eu sempre sonhei. E aí a gente vê que não foi pelo nosso esforço, Não, amiga, sem ele a gente não estaria aqui. foi por Deus. E acho que cada um tem seu caminho também, que ele de uma maneira muito sábia, ele conduz, sabe? Então eu acho que se você entendeu gratidão, você já entendeu tudo, né? É isso. E aí, ó, tá aqui, gratidão tá aqui, ó, com É Deus, isso. entendeu? É isso. Você falou que você veio do interior. Ah, e antes disso, você escovou os dentes hoje que eu tô sentindo um cheiro ruim? Pelo amor de Deus. Pelo Vocês amor estão de Deus. sentindo? Não, pelo amor de Deus, amiga, aqui já vai. Ah, acho que não é do Foi. bafinho da Paula, não. Vamos falar do nosso patrocinador, do nosso parceiro, que deixa o nosso smile mais bonito e o nosso bafinho mais Ai, gostoso. eu amo, gente. Esse aqui é Desplaque, o gel oral 77% natural, que além de cuidar da sua saúde bucal, cuida da sua saúde física também. Sabe por quê? Porque ele não tem nem alumínio e nem flúor. É, ele é composto por calêndula, cranberry, própolis e chá verde. Ele tem um gostinho delicioso. Sabe quando você escova os dentes e ele fica lisinho? Com Desplaque, fica lisinho por mais tempo. E você pode usar tanto no seu mordedor, como no seu aparelho invisível, como pode deixar no carro quando você tiver a cabecinha meia voada, que nem da Camila, que sai de casa correndo e não escova os dentes. Leva Desplaque no seu carro com uma escovinha de dente, com um pouquinho de água você escova os dentes. Pode ingerir que a sua saúde está segura e o seu sorriso está belíssimo. Se você quiser saber mais, é só passar o seu celular neste QR Code. Palmas para Desplaque! Também quero, amiga. Deixa eu pensar. Eu quero, Só porque você escovou os dentes antes de vir, Ai, eu não tive que graças a aguentar o Deus, seu né? bafinho, tudo bem. Eu quero. Bom, se você pudesse dar um conselho para alguém que está pensando em começar agora na corretagem, que se sente às vezes muito velho, ou despreparado, ou incapaz. Você tem quantos anos de Cirela já? Cirela 5, mas de mercado 10, De amiga. mercado 10. Então aí, é uma mulher que resistiu, que foi resiliente. Quero saber o que você falaria para alguém que quer começar nessa empreitada, porque tá vendo em você uma super possibilidade de sucesso. Amiga, eu acho que não existe receita de bolo, mas eu acho que existe vontade. Você precisa estudar, sim. Você precisa buscar conhecimento, e conhecimento no modo geral, assim, porque o mercado imobiliário, ele lida com todo tipo de público. O cara da classe A, mas também o cara que sonha com aquilo muito e que cada centavo para ele é importante. Então, eu acho que se você puder todos os dias pesquisar alguma coisa sobre, vai ser enriquecedor para você no começo da sua jornada. E saiba quem ouvir. Porque eu mesmo, quando entrei no mercado, nossa, amiga, você não faz ideia o que É um você leão querendo comer o outro, né? Porque é um meio, assim, com muita disputa, assim como qualquer lugar de venda, né? Mas eu acho que o problema maior é que agora talvez a gente esteja falando mais sobre isso. As mulheres apoiarem as mulheres. Porque, amiga, eu me orgulho de estiver aqui. Te juro, tô E eu aqui me com brilho orgulho no de olho. você. Eu acho que a gente precisa disso. E no mercado, como é um mercado muito sexista, muito machista, Muito competitivo. muito competitivo, a gente é muito desmerecido no começo. Então, saiba quem ouvir, filtra o que você escuta, sabe? Se inspire em pessoas que realmente tenham algo para te inspirar, sabe? Sente nas mesas que você gostaria de ser. Quando você olha alguém na sua mesa, você fala, puxa, essa pessoa tem um propósito parecido com o meu. Puxa, que legal o jeito que ele fala da família. Puxa, que isso é grandioso no nosso mercado, assim. É isso. Fazer uma análise de relação, modelar exemplos, É isso. E não ter colocar-se preguiça, né? colocar-se perto de pessoas e não dormir muito. E não dormir muito. Nossa, eu não dormi nada, assim, no começo da minha profissão. Eu acordava cedão pra estudar. Tipo, 5 horas da manhã pra estudar. Porque eu não tinha informação, né? A gente é jogado aos lobos, né? Então, não tinha informação, eu tinha que caçar. Aí era Google, era livros. Li muito livros de autoconhecimento, de energia, que eu acredito muito também nessa questão. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso.
essa competitividade do mercado imobiliário afeta as nossas emoções, Muito. afeta a nossa saúde mental. Muito. E hoje a gente consegue falar muito mais abertamente sobre essas questões. Sim. Ansiedade, Com certeza. porque a competitividade gera ansiedade, né? A competitividade gera medo. Como que você trabalha essas questões? Eu sei que você disse agora sobre prestar atenção em quem você ouve. Mas eu acredito que você já passou um pouco dessa fase, mas Muito. você precisa lidar consigo, Sim, com as tuas sensações negativas. amiga. Como que você trabalha nesse meio para você se Exato. manter sempre na ponta, sempre líder? Na verdade, eu acho que é o melhorar você, não olhar o outro. Eu acho que assim, a história do outro é do outro, pertence ao outro. Então não adianta você pensando, poxa, por que não é comigo? Não, não é com você. Não é sua, não te pertence, sabe? Eu sempre fui muito de regar minha grama, sabe? De tipo olhar muito pra mim. Então, o que que é importante pra mim? Vender mais? Não. O importante pra mim é vender melhor. Porque quando você vende melhor, naturalmente você vende mais. Porque a sua preocupação tá contigo. Quando você dá o melhor de si, não há o que diga que você pecou ou errou. Então eu acho que isso que, pra mim, hoje, é isso que funciona, de eu não me preocupar com o outro, assim, não perder tempo com fofoca, não perder tempo com o outro. E eu tô focada aqui em mim. Ih, tem tanto pra crescer ainda, amiga. O quê? Tem o São Paulo pra dominar. Eu gosto de. Tenho São Paulo inteira para vender ainda, meu. Ó, o que que eu quero aqui, O ó. quê? Mas, amiga, não é só dinheiro, não. Eu acho que é a realização também. Às vezes eu passo num projeto que eu fui campeã de venda. Fala, pode falar. Fala tudo, Ai, eu fala falo, tudo, que esse programa é seu. Fala. vendi 11 unidades aqui, vendi 14 unidades aqui. Me De enche o 14 coração. você vendeu 11? Não, tipo, vendi 11 unidades num projeto, 14 no outro, Entendi. 20 num que lançou em Moema. Ai, eu fico tão feliz de passar na frente, tá crescendo ainda, mas eu falo, ai, Mas você tá bonito, bem. você é líder de time? Não, Ou amiga. você vai pra raça mesmo? Não, assim, Você não é coordenadora de equipe? não sou nem gerente, nem Nem coordenadora. nada. Não. A Cira, ela já tem as questões, as características dela. E pra mim, nesse momento, fazia mais sentido ficar como corretora. Mas a gente Mas é líder, já te naturalmente. chamaram pra isso, eu tenho certeza, Amiga, pra liderar o time, mercado é uma né? loucura, o mercado é uma loucura. Mas aí Já você fui entende. coordenadora, já fui. Mas, assim, hoje, pra mim, o que que é legal? Eu consigo ajudar as pessoas ao meu redor. Porque também, quando a gente tem um momento de gratidão, a gente tem a retribuição, né? Eu Sim. cheguei num patamar que retribuir tá muito importante pra mim nesse momento. Então, essa troca eu tenho feito muito no meu cotidiano. E se você é líder, você é meio nato, você não precisa ter uma cadeira pra isso, sabe? Então, assim, eu ajudo quem eu posso ajudar, todo mundo ao meu redor. As pessoas chegam nova no mercado, se tiver humildade, tá, querida? Eu sento, converso, explico, rabisco, tento instruir tudo que não me instruíram, sabe? Porque eu tive 2 ou 3 pessoas que realmente fizeram toda a diferença na minha vida. E aí eu quero ser uma dessas pessoas pra retribuir, sabe? É isso aí, quem isso aí. divide multiplica, É isso. não é? Você veio do interior e é uma outra vida, a gente sabe, você já até comentou isso. A vida do interior é uma vida pacata, é uma vida onde o abraço ele é mais constante, onde um bom dia e uma boa tarde no caminho, num trajeto para algum lugar é natural. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu também sou do interior de São Paulo, da Moca, porque a Moca é o interior em São Paulo. É um bairro Justo. antigo, é um bairro de Justo. valores Tradicional. arraigados, é um bairro tradicional. Eu já saí da Moca, fui morar no Itaim, aí eu fui voltando. Itaim, Jardins, Bela Vista, voltei para casa. Por quê? Porque o meu sangue bairrista e essa necessidade de estar perto das pessoas, de dar bom dia, porque falar com as pessoas na rua pra mim é normal, porque eu fui criada assim. Ah, sim, amiga. Eu quero saber da Paula, quantos anos você tá em São Paulo? 10 anos, 10 amiga. Eu vim anos. pra ser corretora. Então, assim, nesses 10 anos, o que que você entendeu? Como isso te afetou? Qual que foi essa diferença, né? Entre viver na grande metrópole, numa das maiores metrópoles do mundo, e que você anda 20 quilômetros, você tá no interior, é outra realidade. E como que você traz equilíbrio para que a sua essência se mantenha no meio desse caos? Amiga, assim como você, eu sou bairrista também, tá? Vila Mariana tem esse cheiro de interior que eu amo. No meu prédio, inclusive, eu tenho muitos amigos justamente por ser muita gente de fora. O que que acontece? Na minha concepção, a gente não pode mudar nunca. Porque se a gente tá se afastando do que a gente é, a gente se perde. E aí é um momento de angústia, de ansiedade. Então,
eu dou meu bom dia. Eu faço a maluca, vou fazer o quê? Eu também sou Eu faço essa. a maluca. Às vezes eu chego no elevador, falo bom dia pra todo mundo, ninguém responde, tá tudo bem, tô falando comigo mesmo, tá tudo certo, minha parte tô fazendo, entendeu? Faço a maluca. E aí, por eu ser assim, eu faço muitas amizades com facilidade. Então, o cara do mercadinho me conhece, o cara lá que vai entregar delivery já sabe que eu sou uma pessoa que espero, já me agradece. É isso. Porque a nossa simplicidade, amiga, é uma dádiva. E isso não pode perder nunca. Imagina, nem me reconheço na outra pessoa. O quê? Falo minhas coisas erradas, brinco com os porteiros do meu prédio. Não tem o que fazer, é a nossa essência. E vai ter quem goste, e vai ter quem não goste, e tá tudo bem. Nem quero que todo mundo goste de mim também, tá tudo certo. Mas é assim, essa é a tática para você manter a sua essência e não se perder nessa loucura. É perfeito. Eu tive que voltar para casa porque eu não conseguia aplicar a minha simplicidade num bairro caótico como era o Itaim. Mas que bom que você tá num bairro que é mais aconchegante e que te permite ser você. Porque tem dias também quando a gente não tá muito boa, que se a gente dá um bom dia e ninguém responde. O quê? Eu já respondo pra mim mesma aqui na minha cabeça, bom dia, tá tudo certo, porque a gente aprende, amiga, a gente aprende. Quando eu cheguei em São Paulo, amiga, o meu primeiro metrô, você já pegou metrô aqui em São Paulo, né? Já. Não preciso nem te perguntar que você tem certeza de ser vivida. Meu primeiro metrô que eu peguei em São Paulo, tem que comer. Pode falar. Meu primeiro metrô que eu peguei em São Paulo, eu saí empurrada na Sé. Que eu achei, eu tava me achando, querida. O quê? Falei, vou andar de metrô, gente. Achei chique. O quê? Fui empurrada na Sé. Liguei pra minha mãe chorando na hora. Mãe, eu não sei onde que eu tô, que eu saí empurrada aqui. É isso, assim. Acho que a gente se adapta, a gente aprende com os tombos e vai crescendo. Muito bem. Arrasou? E a gente vai agora para os nossos quadros finais. Já passou aí Bora. 45 minutos do nosso Amiga, eu programa. falo muito, eu hablo. Mas eu queria que você deixasse um recado Com certeza. antes da gente entrar para esse quadro. Queria que você olhasse para a câmera da verdade e deixasse um recado para os futuros corretores, para as mulheres que querem ser líderes e vencerem e se olharem no espelho, como você diz, e ter sabor em viver, independente de ser casada, independente de ser solteira, porque você é uma mulher que é independente, mas é extremamente doce e feminina. Então eu vejo em você esse brilho que muitas vezes faltam em muitas mulheres, que a vida deixa cansada. Então, tudo bem que você é nova, mas eu vejo que você trabalha num meio onde você poderia ter sido bem mais destruída. Com Destruída certeza. nós somos todos os dias, mas que você poderia ter tomado de outra forma a realidade que você viveu. Então, a câmera é sua, bora lá. Olha, eu vou dar 2 conselhos. Agradeçam quando vocês acordem, que vocês estão vivos. E, gente, se a gente tem vontade, a gente chega em qualquer lugar. Então, se você tem esse sonho aí, você é capaz. Quer ser corretor? Vamos ser corretor. Vamos fazer dar certo. Quer ganhar o mundo sendo líder? Vai ser líder. Se joga. A gente só tem uma vida, gente. Aproveitem. Aproveitem demais. Maravilhosa! Palmas para a Paula Rossetto! Meu amor, agora a gente vai para os quadros finais do programa. Você já assistiu algum episódio até o fim? Eu assisti, amiga. Ah, então ela sabe de tudo. Que saco! Eu já sei o que eu falar. E agora a gente vai para os nossos 2 últimos quadros do programa. E o penúltimo é Sorriso, Saúde, Sucesso Sempre. Ó, ali está o nosso slogan. E eu quero que você, de forma pontual, me diga, Paula, para você o que significa sorrisos? Estar com as pessoas que a gente ama. O que significa para você saúde? Ai, saúde é uma dádiva, né, amiga? Mas pra mim significa eu poder comer, deitar, me movimentar, as coisas simples. Muito bom, gostei, viu? Nunca ninguém traz essa simplicidade necessária, gostei. E o que significa para você sucesso? Você poder compartilhar e ajudar as pessoas. Acho que não existe coisa mais bonita do que a gratidão do ser humano. Do mesmo jeito que eu tenho, eu espero que as pessoas possam ter também. E o que significa para você sempre? Amor. Sempre com amor. Que linda! Muito bom. Bom, agora a gente vai pro quadro do Meu Coração, que é o último quadro do programa.
de frente com seu smile. Clim, clim. Ó, você já viu, você já sabe, mas eu vou explicar de novo. Esse aqui é o espelho do Smile Movement, é o espelho do agora. Bora lá. Da nossa melhor versão. E agora sempre é a nossa melhor sempre, versão, amiga. mesmo que seja para aprender, mesmo que seja, né? E eu quero que você deixe uma declaração de amor. Olhe no fundo dos seus olhos, esqueça o estúdio, esqueça tudo e não fale nem com a Paula que passou e nem com a Paula que está por vir. É você com você e uma declaração de amor. Eu não quero, ai, você é tão fofa. Eu quero uma declaração de amor. Deus. Vamos lá. Boa sorte. Aqui tá bom pra você? Não, aqui, ó. Peraí. Aqui? Aqui. Aí, se você quiser baixar um pouquinho, aí. Aqui tá bom pra você? Aquela que coloca a amiga no lugar, né? Pode ir? Pode ir. Garota, onde a gente chegou, eu queria agradecer por você ser você. O orgulho que eu tenho de ti. Olha, eu desviei o olhar, hein, amiga? Olha no espelho, que eu tô vendo que você tá desviando o olhar. O orgulho que eu tenho de ti. E obrigada por tanto. Obrigada por todos os dias. Você é fera. Você é... Desculpa a palavra, mas é foda, garota. Foda. Voa. Voa que o mundo é teu. Faltou um te amo, faltou um te amo. Aê! Muito bom. Maravilhosa. Também te amo, amiga. Também te amo, amiga. Ó, aqui pra você. Presente do Gente, eu já Smile vou comer Talks, hoje, tá? presente Vou dos te contar. nossos parceiros. Pode Ai, abrir, eu pode amei, olhar. obrigada. Enquanto eu mando a minha mensagem final Fica à aqui. vontade. Para você que acompanhou o nosso programa até agora, você que gostou do programa da Paula, compartilhe esse episódio com as pessoas que você ama. Ative o sininho do nosso canal, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho do nosso canal para que você receba todas as notificações dos nossos próximos programas. Amiga, eu sou viciada em chá. Isso daqui, ó, o quê? Vai andar comigo Ela é agora. mixer, meu amor. Ah, mentira. Ela é Que babado. mixer. Ela é... Gente, eu tô muito chique agora. Sério, sério. Agora eu vou você sorrir vai mais. fazer o seu shake, Smile Talks. Vou tomar mais whey. Ó, esse caderninho que tá aí, eu sempre falo pros nossos convidados fazerem dele. Ou o seu caderninho de declarações positivas, né, pra se auto-abençoar. É isso. Ou o seu caderninho de gratidão. Caderno de Então, gratidão, então. Que eu depois tô sem, me ó. conta Pronto. como é que foi. Obrigada, amiga. Você é maravilhosa. meu amor, maravilhosa. muito obrigada pela Obrigada tua a você, presença. Foi um obrigada. grande prazer ter Prazer foi você todo aqui, meu. ter você na Obrigada, minha vida. obrigada. Você É é uma honra e maravilhosa. um prazer. Que o nosso Brilha. programa toque muitas vidas e transforme muitas mulheres. Gente, foi muito bom. De verdade, obrigada. Foi um prazer. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Obrigada. Fui!